Olá, meus irmãos e irmãs, sejam bem-vindos ao curso de Teologia Reformada. Essa é a nossa quinta aula nessa jornada de aprendizado que temos seguido até aqui. Antes de começarmos o nosso conteúdo, eu quero convidar você a curtir esse vídeo, a compartilhar, também se inscrever na nossa página. Isso é importante para que a mensagem que nós anunciamos através desse canal chegue a cada vez mais pessoas. Se você está nesse vídeo, é porque ou você está fazendo o curso de teologia, ou você se interessa pelo tema, então é muito legal ter a sua audiência aqui, a sua companhia nos próximos minutos. Na aula de hoje, nós trataremos do assunto cosmovisão bíblica, um assunto riquíssimo, interessantíssimo, e a nossa aula aqui tem como objetivo ser apenas uma introdução a este tema, e ao longo da aula nós faremos algumas considerações e indicações de materiais para que você que deseja se aprofunde nesse conteúdo. Nós vamos começar, mas antes disso, nós faremos uma oração e eu convido você a fechar os seus olhos e falarmos com Deus. Oremos. Senhor, obrigado por este momento. Dá-nos entendimento através da ação do Teu Santo Espírito e que nós, através desse ensinamento, aprendamos a enxergar o mundo e a vida através das lentes da Tua Palavra. É essa a nossa oração, feita em nome de Jesus. Amém. Cosmovisão bíblica. Esse é o assunto da nossa aula. Nós temos falado ao longo das últimas aulas que a Bíblia conta uma grande história, a Bíblia conta uma narrativa. Não só por conta do seu formato literário, do seu gênero literário, mas porque ela apresenta para nós uma narrativa da vida. A Bíblia funciona como uma espécie de lente que nos ensina a enxergar o mundo, a vida, a nós mesmos, toda a criação, toda a existência. É isso que nós chamamos de cosmovisão. E quando nós nos aproximamos desse tema, antes de qualquer coisa, antes de definirmos os termos, entendermos as implicações, nós precisamos enxergar que a Bíblia oferece uma narrativa, mas também outras religiões, outras filosofias, oferecem também narrativas da vida, o que nós chamamos de narrativas concorrentes. Aliás, podemos dizer que cada pessoa enxerga e interpreta a vida de acordo com uma narrativa, com uma história que dá sentido às suas histórias particulares, ou a sua metanarrativa, a sua grande história que dá sentido às suas pequenas histórias. Como diz o autor Michael Gorin no seu livro Introdução à Cosmovisão Cristã, cada comunidade cultural tem em comum uma narrativa que molda e organiza sua vida coletiva. E nenhuma dessas narrativas é neutra, quer em termos filosóficos, quer em termos religiosos. Narrativas culturais oferecem relatos muito diferentes de como o mundo veio a existir, de seu significado, propósito e destino. Cada cultura conta e vivencia uma narrativa de mundo que, até certo ponto, é incompatível com o Evangelho. Essa narrativa de mundo está frequentemente aquém do nível da compreensão consciente da pessoa, mas ela molda e dá forma à vida comunitária de uma cultura por completo. O que o Gorin nos ensina aqui é que cada pessoa enxerga o mundo de uma certa forma, através de uma certa narrativa, que não necessariamente é capaz de ser explicada de modo proposital ou proposicional. A pessoa talvez nem saiba, mas ela tem alguma lente que a ajuda a enxergar o mundo. A nossa sociedade ocidental tem uma narrativa, tem uma forma de enxergar o mundo. O autor Tim Keller, no seu livro de pregação, ele mostra para nós pelo menos 5 narrativas que funcionam hoje ao mesmo tempo e que formam o entendimento geral do que é o mundo, do que é a vida e de quem somos nós. São 5 formas de entender o mundo que formam uma metanarrativa, formam uma história que dá sentido ao que somos e ao que vivemos. De acordo com Tim Keller, a primeira narrativa é a narrativa da racionalidade. Isso vem muito de acordo com o pensamento naturalista, que entende que tudo que existe é o que é natural. Não existe algo metafísico, algo espiritual. Nada além da matéria. Por conta disso, a razão se torna, na nossa sociedade, o grau máximo de perfeição, o grau máximo que deve ser atingido e a lente que nos ajuda a entender.
aquilo que nós vivenciamos. Por conta disso, nós temos uma crença muito forte na ciência, na tecnologia, porque são frutos diretos da nossa razão. Então, de acordo com essa narrativa, é só uma questão de tempo até os problemas que nos afligem serem resolvidos. A morte, as doenças, a desigualdade social, a nossa razão vai resolver todos os problemas. Não é necessário Deus, não é necessário espiritualidade, podem até servir como uma espécie de ajuda para a pessoa, mas a razão é aquilo que vai resolver os problemas. Essa é uma forma de enxergar. Outra narrativa que surge na nossa sociedade é a narrativa da história. Nesse pensamento, nessa narrativa, a história é vista como um constante progresso, daí o termo progressismo. Nós estamos numa constante evolução, especialmente no que diz respeito aos conceitos morais e intelectuais. Nós estamos evoluindo. Nós estamos abandonando os preconceitos, as ideias antigas dos nossos pais, dos nossos avós. Por isso, por esse momento que estamos na história, nós somos melhores. Tudo que é novo é melhor pelo simples fato de ser novo. Talvez você já tenha ouvido a expressão mais ou menos assim: nossa, em pleno século XXI, você pensa isso, você diz isso, você age de tal forma. O que é isso? É a expressão verbal desse pensamento, de que em nosso tempo certas posturas, certos pensamentos são inadequados. Nós vivemos em uma época chamada pelo autor britânico C.S. Lewis de esnobismo cronológico. Nós olhamos para trás com desprezo, porque nós nos achamos melhores. Outra narrativa é a narrativa da sociedade. Até pouco tempo atrás, talvez no século XIX, XVIII, o objetivo do indivíduo era promover o bem comum. Ele até poderia abrir mão dos seus prazeres, abrir mão da sua individualidade para preservar o bem comum, a família, a igreja, a sociedade. Hoje em dia, as coisas mudaram um pouco. De acordo com essa narrativa, o objetivo central da sociedade não é o bem comum da sociedade, mas a liberdade do indivíduo. Então a sociedade se organiza, se ajeita com o único propósito de permitir que o indivíduo exerça a sua liberdade. De tal forma que hoje a escolha do indivíduo é o valor mais sagrado e a discriminação é a pior coisa, é o pior crime. A intolerância é o único mal intolerável. Essa é uma narrativa. Outra narrativa é a narrativa da moralidade. Muitas pessoas acham que hoje em dia não há um senso de certo e errado, não há um senso de moralidade. E isso é um grande engano. A nossa sociedade é profundamente moral. A nossa sociedade tem valores que são considerados certos e errados. A diferença é que essa moralidade não é mais fundamentada na palavra de Deus. Ela é fundamentada de acordo com os desejos e os anseios cada vez mais distantes do ideal de Deus. Então, por conta disso, a moralidade se torna um fruto da sociedade. Não existem mais valores absolutos. Pelo contrário, é a própria sociedade que determina o que é certo ou o que é errado. Sendo assim, a moralidade é subjetiva e ela pode, então, ser alterada de acordo com os interesses da sociedade. O que é errado hoje pode não ser errado amanhã e vice-versa. E por fim, a última narrativa que temos hoje é a narrativa da identidade. Pouco tempo atrás, alguns séculos atrás talvez, a identidade da pessoa se revelava de forma exterior, no papel que ela exercia na sua sociedade, na sua família. Mas hoje a identidade se revela de forma interior. O valor do indivíduo agora vem ou advém da sua liberdade e de fazer o que se deseja, independentemente do que os outros pensam. Hoje em dia, o grande ideal é que nós temos que ser fiéis a nós mesmos. Nós devemos buscar a nossa própria identidade, fazendo tudo o que o nosso coração manda, para que então nós encontremos o nosso verdadeiro eu. Hoje em dia, aquele que é o herói é a pessoa que é, entre aspas, verdadeira consigo mesma, mesmo lutando contra a família, contra a sociedade. Talvez um grande exemplo disso, até um exemplo engraçado, seja o filme Frozen, que muitos de vocês certamente viram. Nesse filme, uma personagem canta uma música que todas as crianças do mundo inteiro cantaram, a música Let It Go. E nessa música
ela coloca em palavras na canção o seu desejo de que a partir daquele momento ela não seria mais presa aos conceitos da família e da sociedade e ela romperia com tudo para ser feliz. Essa é uma narrativa muito comum hoje. Não é difícil notar, irmãos e irmãs, que essas narrativas que eu citei agora, de certa forma, são incompatíveis com a palavra de Deus. Então, se você enxerga a vida de acordo com uma dessas narrativas, automaticamente você não enxergará a vida e a existência de acordo com a lente da palavra de Deus. É por isso que Lesslie Newbigin, no seu livro O Evangelho em uma Sociedade Pluralista, diz assim: em nossa cultura contemporânea, duas narrativas bem diferentes são apresentadas. Uma delas é a narrativa da evolução, do desenvolvimento das espécies por meio da sobrevivência do mais forte, e a narrativa do surgimento da civilização, o nosso tipo de civilização e seu êxito, dando à humanidade domínio sobre a natureza. A outra narrativa é a que está corporificada na Bíblia, a narrativa da criação e da queda, a narrativa da eleição divina de um povo para ser o portador do propósito de Deus para a humanidade, e a narrativa da vinda daquele em quem esse projeto deve se cumprir. Essas duas narrativas diferentes e incompatíveis. Não é difícil notar que não são apenas incompatíveis, mas uma dessas duas narrativas advoga a primazia. A Bíblia defende ser a única narrativa real sobre o mundo. A Bíblia tem uma cosmovisão muito bem definida. E a Bíblia afirma que a sua própria cosmovisão é a verdade. Sendo assim, nós precisamos entender qual é a cosmovisão bíblica. Quais são as implicações de entender o mundo de acordo com a palavra de Deus. Mas para isso, nós precisamos responder a seguinte pergunta. Afinal de contas, o que é cosmovisão? Esse termo, irmãos e irmãs, não é um termo teológico. Ele surge dentro da filosofia, especialmente a filosofia alemã, no século XVIII, com o filósofo Immanuel Kant, e em uma das suas obras ele usa o termo Weltanschauung, algo como intuição de mundo ou visão de mundo. Kant dá o início a essa ideia, esse conceito de uma forma específica de se ver o mundo. Lá no século XIX, esse termo e esse conceito começam a ser usados dentro da teologia cristã protestante, com James Orr e também com Abraham Kuyper, entre outros. Esse termo, o Weltanschauung, ou cosmovisão, ou visão de mundo, descreve quais são as crenças fundamentais de uma pessoa, quais são os valores fundantes que ajudam a pessoa a entender a vida e a sua própria história. Para que você tenha uma definição mais acurada desse termo, eu cito aqui o Philip Ryken, no seu livro Cosmovisão Cristã. E ele define cosmovisão da seguinte forma: uma cosmovisão, ou visão do mundo e da vida, como alguns a chamam, é a estrutura de entendimento que usamos para que o mundo faça sentido. Nossa cosmovisão é o que pressupomos. É nossa maneira de enxergar a vida, nossa interpretação do universo, nosso guia para a realidade. Como alternativa, podemos dizer que nossa cosmovisão é a história que contamos para poder responder questões como estas. Por que as coisas existem? Como podemos saber ao certo? Como chegamos até aqui e, aliás, por que estamos aqui? Por que as coisas têm dado tão errado? Há alguma esperança de que sejam consertadas? O que devo fazer da minha vida? E onde tudo isso vai terminar? Veja aqui Ryken usando mais uma vez a ideia de uma história que contamos para responder às grandes questões da vida. Mas qual a importância disso? Qual a importância de você, aqui em Uberlândia, ou onde quer que você esteja vendo esse vídeo, entender um conceito nascido na filosofia alemã? Qual é a importância da cosmovisão? Esse conceito, irmãos e irmãs, nos ajuda a entender que cada pessoa, de modo consciente ou não, possui valores que interpretam a vida, ou que ajudam a pessoa a interpretar a vida. E nós, como cristãos, precisamos identificar
quais são os valores bíblicos e então interpretar a vida de acordo com esses valores. E para explicar a importância da cosmovisão, eu cito aqui 2 autores. Cada um usa uma metáfora diferente, que são interessantes para nos ajudar a entender a importância da cosmovisão. O primeiro autor é o Ronald Nash, no livro Cosmovisões em Conflito. Ele diz assim: óculos corretos são capazes de pôr o mundo em foco mais claro. E a cosmovisão correta pode funcionar de um modo muito parecido. Quando alguém olha o mundo pela perspectiva da cosmovisão errada, o mundo não faz muito sentido. Ou o que a pessoa pensa fazer sentido estará, na verdade, errado em aspectos importantes. Ver o mundo através da cosmovisão correta pode ter repercussões importantes para o resto da compreensão da pessoa acerca dos acontecimentos e das ideias. Percebe a metáfora aqui? É a metáfora das lentes, dos óculos. Assim como os óculos ajudam alguém a enxergar corretamente a vida, ou se o óculos estiver embaçado, atrapalha na visão, da mesma forma é a nossa cosmovisão. Ou ela nos ajudará a interpretar a vida da maneira correta e assim agir de maneira correta, ou ela vai nos levar ao erro não só conceitual, mas o erro na ação. A segunda metáfora também trabalha uma ideia muito interessante. Veja o que diz aqui o Albert Wolters no livro A Criação Restaurada. Ele diz assim: qual é o papel que a cosmovisão desempenha na nossa vida? Creio que a resposta a isso seja: a nossa cosmovisão atua como um guia para a nossa vida. Uma cosmovisão, mesmo quando é meio inconsciente e inarticulada, atua como uma bússola ou um mapa. Ela nos orienta no mundo em geral, nos dá uma noção do que é positivo ou negativo, do que é certo ou errado, na confusão de acontecimentos e fenômenos que nos confrontam. Nossa cosmovisão molda, a um grau significativo, o modo como valorizamos os acontecimentos, os temas e as estruturas da nossa civilização e do nosso tempo. A metáfora aqui é a metáfora da bússola ou do mapa. Se a cosmovisão se assemelha a um óculos que nos ajuda a enxergar a vida, ela também é um mapa, uma bússola. Ou seja, os seus valores te ajudam não só a responder as grandes questões: quem eu sou, para onde eu vou, o que é a vida, quem é Deus, qual é o sentido, mas os seus valores também guiarão os seus passos. Ou seja, uma má interpretação da vida, uma má cosmovisão, automaticamente levará a uma má ação ou uma forma ruim de conduzir a sua própria vida, ou pelo menos uma forma não bíblica de conduzir a própria vida. É por isso que nós precisamos entender a cosmovisão cristã. Agora, já que vimos o que é cosmovisão, a importância da cosmovisão, é preciso perguntar: se a Bíblia tem uma cosmovisão, qual é essa? Como ela se estrutura? Como ela se apresenta? Porque você já deve ter lido a Bíblia e percebido que termos parecidos com esses que estamos usando na aula não aparecem. Visão de mundo, intuição de mundo, cosmovisão, esses termos não aparecem na Bíblia. Mas nós podemos entender que, assim como existem narrativas individuais e da sociedade, comunitárias, que interpretam a vida, a Bíblia também tem uma narrativa que nos ajuda a interpretar a vida e a existência. E essa narrativa bíblica, essa cosmovisão bíblica, se apresenta e é fundamentada em 4 grandes blocos que nós vamos trabalhar nessa aula. Os 4 grandes blocos são: primeiro, criação; segundo, queda; terceiro, redenção; e quarto, consumação. Esses 4 blocos funcionam como um arco que une todas as histórias da Bíblia. Todas as pequenas histórias, todas as pequenas narrativas estão ligadas por essa metanarrativa, por essa grande história. A história da criação, da queda, da redenção e da consumação. Nós vamos ver agora, de modo detalhado, cada uma dessas. Começando pelo primeiro bloco, o bloco da criação. Quando falamos que a cosmovisão bíblica se fundamenta na criação, nós não queremos apenas dizer que Deus criou todas as coisas visíveis e invisíveis. Não é só isso. A ideia de criação aqui é muito mais ampla. Primeiro, quando falamos que o mundo foi criado, a existência foi criada, nós estamos admitindo que há um Criador
há um Deus pessoal que criou todas as coisas e esse Deus é a realidade última. É aquilo que dá sentido ao universo. O universo só existe porque existe um Criador que sustenta. Ele é a realidade última. A cosmovisão bíblica, sem o fundamento de Deus como Criador, ela não se sustenta. Ela vai ruir ao chão. Porque a ideia de Deus sendo a realidade última é talvez a parte fundante da cosmovisão bíblica. Como diz o Philip Ryken mais uma vez, o que traz unidade à cosmovisão cristã não é meramente uma ideia, mas o ser e o caráter do Deus Todo-Poderoso. Deus é sempre nosso pilar irrevogável de referência, a realidade suprema no centro de toda a realidade, aquele que é o fim e o tudo de todas as coisas. Assim sendo, qualquer outra coisa que venhamos a incluir em nossa cosmovisão precisará ser compreendida tendo Deus como referência. Esse é o primeiro pilar da cosmovisão cristã, a criação, que foi realizada por um Deus pessoal, soberano e amoroso. Quando dizemos que Deus é o Criador, nós precisamos entender que Deus é o agente criacional de absolutamente tudo que existe. Lá em Gênesis 1, o texto fala que Deus criou céus e terra. E esses dois termos não se referem apenas à terra visível e ao céu visível. Se refere também a todo e qualquer elemento da existência, visível e invisível. Por exemplo, quando Deus manda Adão não comer do fruto proibido, ele estava criando o princípio da moralidade. Outro exemplo, quando Deus manda Adão dominar a terra, ele está criando o princípio da autoridade. Adão seria a grande autoridade naquela terra primeva. E o princípio da autoridade é a lei fundamental que rege, por exemplo, a política. Então veja que interessante. Deus é o agente criacional até mesmo daquilo que, com a evolução da sociedade, se tornou na política. Quando Deus ordena Adão a cultivar a terra, ele está criando o princípio da mordomia, do cuidado com os elementos da criação. E o princípio da mordomia é aquilo que, com a evolução da sociedade, gerou o que nós chamamos de economia. Deus é o criador dos princípios fundamentais da economia. Quando Deus diz sobre Adão, não é bom que ele esteja só, vou criar uma ajudadora para ele, Deus não está apenas criando uma mulher ali. Deus está criando a dimensão social, que é fundamental para todos os seres humanos. Então dizer que Deus é o Criador é dizer que todos os elementos da existência humana são criados por Deus. A arte, a música, a poesia, a economia, a política, tudo foi criado por Deus. E o nosso papel enquanto cristãos é entender na Bíblia os princípios que regem essas esferas da sociedade, da existência humana e aplicar esses princípios, porque quando forem aplicados, aí sim haverá prosperidade, haverá progresso verdadeiro. Dizer que Deus é o Criador também significa dizer que Ele é o sustentador. Deus sustenta todo o universo pela força da sua palavra. Isso significa que Deus é aquele que não apenas possibilita, mas Deus é aquele que sustenta qualquer tipo de atividade humana ou natural, até mesmo daqueles que rejeitam a Deus. Ou seja, se alguém se levanta contra Deus, alguém se levanta contra o cristianismo, alguém se declara inimigo da fé, essa pessoa só pode fazer isso porque ela é sustentada por Deus. Deus dá a ela a vida, o ar e tudo que ela necessita, a inteligência, ainda que essa inteligência seja usada numa direção apóstata. Deus é o sustentador de tudo. Outra coisa importante no princípio da criação é entender que Deus é imanente, ou seja, Deus está próximo da criação. Paulo chega a dizer que é nele que nós vivemos, nos movemos e existimos. Deus está próximo. Deus não é uma divindade distante que criou o mundo e foi embora. Não, Ele está próximo de nós. Ele é imanente. Mas ao mesmo tempo, Ele é transcendente, ou seja, Ele está próximo de nós, mas Ele não é um de nós. Ele não é a natureza. Ele não é uma força impessoal.
Ele é o Deus Santo Todo-Poderoso que habita num alto e sublime trono. Ou seja, nós precisamos entender que Deus é próximo, mas Ele é santo. Ele está, assim, em certo sentido, distante de nós, separado de nós, porque Ele está numa outra esfera, digamos assim. Ele é santo, nós somos impuros. Ele é perfeito, nós somos imperfeitos. Ele é eterno, nós somos finitos. Então Deus é imanente, ao mesmo tempo transcendente. Então esse é o primeiro bloco da cosmovisão cristã. Deus é o Criador. E quando dizemos que Deus é o Criador, um outro elemento importante, queremos dizer que Deus tem um olhar especial para a coroa da criação, que é o ser humano. Deus cria o ser humano à sua imagem e semelhança. Isso significa dizer que o ser humano possui uma dignidade intrínseca. A cosmovisão cristã fornece ao ser humano dignidade pelo simples fato de ser criado à imagem e semelhança de Deus. Você não vai encontrar isso no naturalismo, você não vai encontrar isso em outras filosofias. O Evangelho, a mensagem da Bíblia, nos dá essa certeza, nos dá essa mensagem de que o ser humano ele possui dignidade porque ele é imagem e semelhança de Deus. Seja o mais rico ou mais pobre, o mais devoto ou mais ímpio, ele é uma pessoa que possui dignidade, porque ele é criado à imagem e semelhança de Deus. E essa imagem de Deus se manifesta em três coisas importantes. A primeira é o que nós chamamos de imagem essencial. O ser humano, em sua essência, se parece de certa forma com Deus. O ser humano é moral, racional, espiritual, relacional. São características que Deus distribuiu ou compartilhou com o ser humano. Essa imagem também é relacional, ou seja, ser imagem e semelhança de Deus significa, em certo sentido, encontrar significado, propósito, alegria, felicidade, contentamento em um relacionamento com o Criador. É uma imagem relacional. Mas também é funcional. Isso significa dizer que, por sermos imagem e semelhança de Deus, nós funcionamos ou deveríamos funcionar, de certa forma, a representar a Deus no seu governo e nas suas características. Na teologia reformada, nós costumamos detalhar essa imagem funcional no que chamamos de 3 mandatos: o mandato cultural, social e espiritual. E esses mandatos se fundamentam na criação de Adão, lá em Gênesis 1 e 2. Por mandato cultural, nós queremos dizer que Deus ordena o ser humano a fazer cultura. Cultivar o jardim significa não só cuidar daquele jardim, mas encontrar as potencialidades que existiam nos elementos da natureza que estavam naquele jardim. Ou seja, o ser humano é chamado para fazer cultura, qualquer tipo de cultura, para trazer ordem ao caos, para trazer organização aos elementos, para fazer progredir os elementos da natureza. Então todo ser humano é chamado a isso. Todo ser humano ele faz cultura. Talvez não necessariamente o que a gente imagina quando pensamos em cultura, música, uma pintura, uma poesia, mas todo ser humano é chamado para produzir, para ser um ser que faz cultura. Já o mandato social significa dizer que todo ser humano recebe a incumbência de se relacionar com os outros. Aliás, logo depois, no Novo Testamento, Jesus vai dizer que o resumo da lei está em 2 mandamentos. E o segundo deles é amar ao próximo como a nós mesmos. O ser humano é um ser social e ele recebe esse mandamento de se relacionar em amor, em cuidado, em respeito, em relação ao seu próximo. E o terceiro mandato, o mandato espiritual, significa dizer que o ser humano ele deve se relacionar com Deus, adorá-lo, servi-lo, porque somente aí o ser humano encontrará verdadeira felicidade. Tudo isso que nós falamos agora está dentro desse grande bloco criação. O segundo bloco é o bloco que nós chamamos de queda. Tudo estava bem, tudo estava andando nos conformes, o ser humano tinha acesso à presença de Deus, o ser humano estava num estado de pureza, livre da
influência do pecado, da destruição do pecado, e poderia continuar assim. Mas o ser humano escolheu se rebelar contra Deus. Escolheu ser a sua própria fonte de autoridade. Escolher ser um ser autônomo. E assim então veio sobre Adão e sobre toda a humanidade o pecado, a culpa do pecado e a punição do pecado. A queda é a grande tragédia da humanidade. Nós vivemos em um tempo em que vemos sempre tragédias na televisão, nas mídias sociais, mas toda tragédia tem o seu fundamento, o seu histórico, a sua ligação à grande tragédia que foi a queda. Na teologia nós dizemos que a queda trouxe a depravação total do ser humano, ou a depravação radical, que vem na raiz, na essência do ser humano. Isso não quer dizer que o ser humano é tão ruim quanto pode ser, mas sim que cada célula, cada aspecto, cada esfera da vida do ser humano foi maculada, manchada, distorcida pelo pecado. De modo que o ser humano hoje, ele continua sendo imagem e semelhança de Deus, mas essa imagem ela é distorcida. O ser humano é como um espelho quebrado que reflete a imagem, mas de forma totalmente distorcida. Por conta da queda, nós temos o que o Albert Wolter chama de estrutura e direção. Deus criou todas as coisas com uma certa estrutura, com um certo tipo de funcionamento. Pense, por exemplo, no corpo humano. O problema é que o pecado utilizou-se dessa estrutura para dar uma direção apóstata, uma direção que vai contra a palavra, o desejo, a vontade de Deus. De modo que hoje, toda a criação, especialmente o ser humano, tem esses dois elementos juntos, a estrutura e a direção. Então pense, por exemplo, em um relacionamento amoroso. Um relacionamento amoroso tem elementos que foram criados por Deus. O afeto, o carinho, a dedicação mútua, a atenção. São elementos que fazem parte do DNA do ser humano, da estrutura do ser humano. Mas esses elementos estruturais podem ser usados ou direcionados em uma direção apóstata, em uma direção pecaminosa. Expanda isso para qualquer tipo de esfera da vida humana. Você vai notar que existem elementos estruturais criados por Deus que são desviados do propósito original. Pense na economia, pense na cultura, pense na política. São coisas que têm elementos estruturais, mas que têm uma direção apóstata. De modo que hoje, aliás, desde quando o pecado entrou no mundo, a criação vive num estado de anormalidade. Não é à toa que Paulo vai dizer em Romanos 8 que a criação geme e suporta angústias esperando a manifestação dos filhos, a redenção de todas as coisas. Por quê? Porque a criação não era para estar assim. O ser humano não era para estar assim. As coisas estão anormais. É por isso que nós precisamos de salvação. Como diz o Michael Gorin, o pecado contamina e desfigura cada milímetro da criação. Ele macula seres humanos em sua vida pessoal, em suas emoções, raciocínio e palavras. Grande parte da Bíblia faz duras críticas à ausência de moralidade pessoal. Mentira, roubo, adultério, lamúria, lascívia, ganância e assim por diante. No entanto, o pecado não é somente pessoal. Ele também se manifesta comunitariamente. Uma vez que os seres humanos vivem em comunidade, podem dar a ídolos sua lealdade coletiva. Desde a queda da humanidade, o centro de cada cultura se encontra em alguma forma de idolatria comunitária, que molda todos os aspectos da vida social e cultural e os organiza em rebelião contra Deus. Não é possível você entender a vida, a existência, sem o elemento da queda. Aliás, toda narrativa tem um elemento de queda. Em todas as histórias das pessoas, existem explicações do porquê o mundo está como está, de por que as coisas deram errado. E todas as explicações falham em chegar ao princípio. Todas elas trabalham as consequências. A Bíblia trabalha a causa. A causa é o pecado, a rebelião contra Deus. É por isso que nós precisamos de salvação. E esse é o terceiro grande bloco, o bloco da redenção. Sabendo que nós não poderíamos salvar a nós mesmos, Deus envia o seu Filho Jesus,
para morrer por nós, para viver em nosso lugar. E essa obra de redenção feita por Jesus não é apenas individual, ela é cósmica. Assim como a queda, assim como o pecado afeta toda a criação, a redenção de Jesus afeta toda a criação. Como diz o Albert Wolters, a redenção obtida por Jesus Cristo é cósmica, no sentido em que restaura toda a criação. Essa confissão tem duas partes distintas. A primeira é: a redenção significa restauração, ou seja, o retorno à bondade de uma criação originalmente incólume e não meramente a adição de algo supracriacional. A segunda é: essa restauração afeta toda a vida criacional e não meramente alguma área limitada a ela. A abrangência da redenção é tão grande quanto a da queda. Ela compreende toda a criação. Jesus, através da sua vida, morte, ressurreição e ascensão, começa um processo de redenção de todo o universo, de toda a criação. E ele faz isso de modo muito especial através do seu povo aqui na terra, da igreja. A igreja é uma comunidade redentiva. Quando nós estamos em comunhão, amando uns aos outros, servindo uns aos outros, suportando uns aos outros, perdoando uns aos outros, nós estamos exercendo essa redenção feita por Jesus Cristo. A igreja também é essa comunidade redentiva quando proclama a mensagem da redenção em Jesus. A igreja não é simplesmente uma instituição filantrópica que ajuda quem necessita. É claro que nós fazemos isso, nós devemos e nós amamos ajudar quem precisa. Mas o nosso objetivo central não é apenas ajudar, mas é proclamar a salvação que só existe em Jesus. E a igreja também é uma comunidade redentiva quando encarna os valores do Evangelho. Quando ama, quando serve, quando ajuda, quando estende a mão. Quando olha para o rejeitado, quando olha para aquele que ninguém olha. Quando fazemos isso, nós estamos realizando a obra redentiva do Senhor Jesus, a obra que Ele mesmo começou na cruz do Calvário. Mais uma vez citando Albert Wolters, ele diz assim: a nova humanidade, o povo de Deus, é chamada para promover a renovação em cada departamento da criação. Se Cristo é o reconciliador de todas as coisas e recebemos a incumbência do ministério da reconciliação em seu favor, temos uma tarefa redentora onde quer que a nossa vocação nos coloque neste mundo. Em nome de Cristo, devemos nos opor à distorção em todos os lugares, na cozinha e no quarto, no palco e no ar, na sala de aula e na oficina. Em todos os lugares, a criação nos chama para honrarmos os padrões de Deus. Esse é o terceiro grande bloco, a redenção. Toda a história busca uma redenção. Toda a história busca um final feliz. Toda a história busca um super-herói, um anti-herói, alguém que vai resolver o problema. A única história que aponta ao verdadeiro herói é a história bíblica, é a cosmovisão cristã. Ele é aquele que trouxe redenção a todos nós e também ao universo. Mas você pode pensar, pastor, se Jesus trouxe redenção a todo o universo, por que ainda há mal? Por que há sofrimento? As coisas não estão perfeitas. Por que então estão assim? E isso nos leva ao nosso quarto bloco, o bloco da consumação. Quando a Bíblia fala dos últimos dias, ela não se refere somente aos dias finais que vão anteceder imediatamente a volta de Jesus. Não. Os últimos dias, de acordo com a palavra de Deus, começaram com a vinda de Jesus, com a sua ascensão e especialmente com a descida do Espírito Santo. Pedro diz no seu sermão de Atos capítulo 2, que aquela manifestação espiritual, as línguas sendo repartidas, era o cumprimento da profecia de Joel que dizia que nos últimos dias o Senhor derramaria o seu Espírito sobre toda a carne. Então, os últimos dias se inauguraram quando Jesus vem e especialmente quando Ele vai ao Pai e derrama o Espírito Santo. Não somente isso, a própria ressurreição de Jesus já é um evento escatológico, por dizer assim. Porque assim como nós que cremos ressuscitaremos no dia final, Jesus ressuscitou primeiro. Ele é o
o primeiro a ressuscitar para nunca mais morrer. Então, a história de Jesus nos faz olhar para o futuro com expectativa, até mesmo com antecipação, porque nós hoje já temos em nós atuando os poderes da era vindoura, de acordo com Hebreus. Então, olhar para a vida de Jesus é entender que nós já estamos vivendo coisas do porvir, mas não ainda de modo perfeito. É por isso que a teologia tem o já e ainda não. Já e ainda não. Nós já temos realidades, mas ainda não de forma completa. Nós já fomos salvos do pecado, mas ainda seremos de modo completo. Jesus já reina sobre todas as coisas, mas um dia manifestará de modo pleno o seu reino sobre toda a criação. Nós já vivemos algumas realidades que se manifestarão de modo pleno no dia final. Nesse dia, no dia da consumação, Cristo trará vitória final e completa sobre os efeitos do pecado na criação. Como eu disse, toda a história aguarda um final feliz. E na narrativa bíblica, esse final vai acontecer quando Jesus restaurar todas as coisas, toda a criação, restaurar o seu povo, nos livrar do pecado, da presença do pecado, dos efeitos do pecado. E é interessante notar que essa restauração não vai jogar fora o elemento cultural feito pelo ser humano. A história bíblica começa num jardim e termina numa cidade. E a cidade pressupõe desenvolvimento, a cidade pressupõe tecnologia, arte, cultura. Tudo será remido, até mesmo a cultura do ser humano. Imagina como será uma cultura santa, uma cultura sem os efeitos do pecado, uma tecnologia usada apenas para o progresso, para a glória de Deus. Nós só podemos imaginar como será essa consumação final. Mas o que nós temos certeza é que a história humana está caminhando para a sua conclusão. E essa conclusão mostra que a esperança não está em nós. A esperança para o mundo está fora do mundo. A esperança é o Senhor Jesus. Esses são, irmãos e irmãs, os 4 grandes blocos da cosmovisão cristã: a criação, a queda, a redenção e a consumação. Toda a história bíblica pode ser interpretada através disso e, aliás, toda a história de cada cristão é assim. Nós, individualmente, pecamos contra Deus, mas nós somos salvos. A redenção nos alcançou, mas nós olhamos para frente ainda aguardando o dia em que nós seremos totalmente libertos da presença, do poder do pecado, dos efeitos do pecado e estaremos para sempre com o nosso Senhor. Como diz o Philip Ryken, para encerrar nossa aula, leva uma vida inteira, mais do que isso, uma eternidade, para que toda pessoa compreenda todas as implicações da cosmovisão cristã. As características dessa visão variam conforme a pessoa, sua origem, seus dons, sua personalidade e seu chamado. Mas ter a cosmovisão adequada faz toda a diferença para todos nós, tanto hoje quanto para a eternidade. Ela nos ajuda a entender o propósito de Deus ao criar o mundo e tudo o que nele há. Ela aclara a nossa perspectiva das dificuldades do dia a dia e das aflições da vida no mundo caído, e oferece a esperança de uma realidade futura que molda nossa existência presente, até o dia em que Jesus venha outra vez em triunfo e diga: eis que faço novas todas as coisas. É importante que você entenda que você já tem uma lente pela qual você enxerga o mundo. Você já conta uma história que explica de onde você veio, o que deu errado, o que vai te salvar e como será o final da história. Mas mais importante do que isso é você entender que a Bíblia já fornece para você e para mim uma narrativa, uma cosmovisão que mostra que Deus é o Criador, o pecado trouxe queda para nós, trouxe destruição e morte. Jesus anulou os efeitos do pecado na cruz do Calvário e está redimindo todas as coisas e no final, na consumação, virá trazendo redenção final para todos nós. Nós aguardamos esse dia. Nós esperamos. E enquanto isso, que Ele nos capacite, que Deus nos capacite a vivermos, agirmos, interpretarmos neste mundo criado por Deus,
com as lentes da cosmovisão cristã. Que a palavra de Deus seja nossa guia, nossa bússola, nosso mapa, nossa lente. Que Deus assim abençoe você, meu irmão, minha irmã, que você ame e aplique a palavra de Deus. Eu quero orar mais uma vez e peço que você feche os seus olhos. Oremos. Obrigado, Deus, pelo ensinamento da Tua palavra. Ajuda-nos a viver de acordo com essa narrativa da Tua palavra. Ajuda-nos a valorizar e amar e a interpretar o mundo através da Tua palavra. Guia o Teu povo. É essa a nossa oração, feita em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. Até a próxima aula. Fique na paz do Senhor.